Olá, meus queridos irmãos. Estamos mais uma vez reunidos aqui, mesmo que seja através da telinha. Estou feliz. Estou feliz por essa doutrina maravilhosa que nos acompanha em todos os momentos e até mesmo nesse momento de pandemia, que estamos isolados, estamos saindo estritamente o necessário e é necessário que se faça isso, é importante. Então, vamos pedir para os nossos mentores nos dar coragem, para que possamos aguentar esse momento difícil, né? Porque, afinal de contas, poderia ser muito pior, não é? Então, enquanto isso, vamos ver coisas produtivas, agradáveis, assistir a palestras, assistir a programas educativos, que nos joguem para cima, para que a gente se sinta bem, não é? Enquanto isso, a gente vai estudando para poder falar com todo mundo e nós somos os mais beneficiados. Porque estamos aqui abraçados a uma doutrina maravilhosa, todos nós, vocês que nos assistem, nós que estudamos, todos nós que já despertamos para essa profundidade que encontramos na doutrina espírita. Então eu convido a todos que quiserem, fechem seus olhos, vamos fazer uma rápida prece para pedir, Senhor meu Deus, que esse momento seja um momento de muita luz, que possamos todos estar unidos em Teu nome, mesmo que em cada um em seus lares, que estejamos iluminados enquanto aqui, falando na Tua palavra, falando nos Teus ensinamentos, estamos cada vez mais próximos do entendimento para todas as dificuldades possíveis que virão em nossa caminhada terrena. Muito obrigada, Senhor, e pedimos licença para iniciar a nossa conversa doutrinária do dia de hoje. Obrigada, Senhor. Se conosco. Então, vamos conversar sobre sono e os sonhos. A expansão do espírito enquanto dormimos. De antemão, já digo a todo mundo que encontrarão muito deste conteúdo nas redes sociais, é claro, no YouTube. Tem várias pessoas que falam sobre isso, nomes de pessoas muito sérias que levam a sério esse assunto e outros tantos, não é? Então é bom que se pesquise, porque vão surgir dúvidas. Em meia hora a gente não consegue falar tudo. Aliás, se fala muito pouco em meia hora. Então eu peço, meus amigos, vão em busca. Esmiucem o assunto, porque é muito importante, é o nosso dia a dia. Nós dormimos todos os dias, né? Então é um aprendizado diário. Lá no Livro dos Espíritos, capítulo 8, temos da questão 400 a 418. Fala-se especificamente sobre sonho e emancipação do espírito durante o sono. Agora, nesse momento, vamos dar uma rápida explanada sobre o assunto e espero que todos consigam entender. Eu vou ser o mais básica possível, porque o objetivo da doutrina espírita não é falar difícil, não é aprofundar assuntos até um ponto em que nem nós o entendamos. O objetivo da doutrina espírita é chegar ao entendimento de cada um a seu modo. Claro que sempre vão ficar dúvidas, mas essas dúvidas são para ser buscadas. Nós não sabemos tudo, ninguém sabe tudo, senão não estaríamos aqui, não é? Estudando no plano terreno. Mas é importante que cada dúvida seja sanada, que é um aprofundamento e um crescimento do nosso espírito, não é? Assim como sabemos, falando em sono, que dormimos, segundo estudos, 1/3 de nossa vida, né? Então é importante que a qualidade do nosso sono seja muito observada. Nós temos que dormir bem, nós temos que estar preparados para dormir, nós temos que levar a sério o momento de dormir. Então tudo isso nós vamos falar durante este momento, tá bom?
Então, a pergunta é, na questão 401 do Livro dos Espíritos, a pergunta é, o espírito descansa, o espírito repousa junto com o corpo? É claro que a maioria já sabe que não. O espírito ele não precisa descansar. O corpo é que precisa, né? Nosso corpo físico, nosso corpo de carne aqui precisa descansar, porque temos toda a atividade do cotidiano, da vigília, não é? Mas o espírito não se cansa. Quando nós dormimos, é importante que nós nos preparemos para dormir. Façamos a nossa prece, peçamos aos nossos anjos guardiões, os nossos espíritos amigos, que nos permita ir para um lugar agradável, que nos permita ir para um lugar onde possamos nos sentir seguros, onde possamos aprender, onde possamos ver pessoas amigas. Enfim, um grande resumo de tudo é que, durante a nossa prece, nós direcionamos os nossos sonhos. Então, como é que se classifica os sonhos? De várias formas. Eu vou explanar alguns, porque como eu disse no início, é um assunto muito vasto. Os sonhos, eles podem ser, como é que eu posso dizer? As sensações dos sonhos podem ser vividas quando ainda não estamos em sono profundo, quando nós, por exemplo, quando nós deitamos, oramos e ainda não nos desprendemos, ainda estamos naquele soninho, naquele cochilo, mas o espírito ainda se acha ali preso ao corpo. Nesse sonho, nós podemos ter sensações de frio, por exemplo, de umidade, por exemplo. Essas sensações podem ser sensações que estamos tendo no corpo físico. Exemplo, um amigo meu disse que uma vez chegou no hotel, dormiu, ele achou que estava dormindo já, né? Mas aí aquele primeiro soninho, aquela coisa muito leve. E lá na pousada onde ele estava tinha uma goteira. E nessa goteira vinha pinguinhos bem fraquinhos, mas pingava em cima dele, perto do pescoço. Ele sentiu muito frio e ele sentiu uma sensação de umidade. Então ele disse que a sensação é que estava sonhando que estava tomando uma chuva tremenda. Mas o inconsciente ainda não estava totalmente absurdo. Desculpa. O inconsciente dele estava ligado. Então, no que estava acontecendo, no acontecimento, né? Então ele teve a sensação, mas ele não tinha sido, o espírito não estava se desprendendo ainda dele, estava ali muito presente, levemente acima do corpo físico. Então, ele acordou e viu que se tratava de uma goteira, se tratava do frio, era um ar-condicionado, então tudo foi solucionado. É só para ter uma ideia, porque muitos de nós já passou por essa situação, de ter a sensação de estar vivendo alguma coisa muito vívida. Não estava sonhando ainda, estava tendo a sensação do corpo físico. O espírito estava tendo a sensação que o corpo físico estava sofrendo. Certo? Então, quando nós nos afastamos, quando nós nos afastamos do corpo, no sentido pelo o fio de prata, como algumas obras nós vamos achar essa terminologia, outros vão dizer o cordão de prata, outros vão dizer o halo que nos une ao corpo físico. Sempre estamos ligados, porque no momento que desconecta, que se rompe, é o momento do desencarne. Então, sempre nós vamos estar ligados ao cordão de prata, porque estamos encarnados. Só estamos dormindo e em desdobramento do sono. Quando nós estamos em desdobramento e nós direcionamos bem o nosso espírito, pedimos ao Pai Maior que fosse muito bem direcionado o nosso sono, que nós tivéssemos calma, que nós tivéssemos paz, então
ele vai se afastando, sempre bem acompanhado do nosso mentor ou de espíritos amigos, familiares, e ele vai se deslocar para onde nos afinizamos. Disso depende o quê? A nossa conduta diária, a nossa conduta moral, a nossa vontade de melhora e N outros fatores. Para resumir bem, e para que eu consiga falar um pouquinho de cada coisa, vamos a um exemplo. Quando nós passamos um dia muito atribulado, ou dias muito atribulados, quando nós estamos muito preocupados com determinadas coisas, por exemplo, vamos prestar uma prova, um concurso, um teste, ficamos o dia inteiro preocupados, estudamos, o nosso inconsciente está muito presente ali. Quando nós dormimos e o nosso espírito sai em expansão, o que nós vamos sonhar? O que está gravado, muito presente, muito vivo, muito atual. A nossa preocupação com o nosso concurso, por exemplo. Então nós vamos sonhar que nós conseguimos, se formos muito otimistas, nós vamos sonhar que conseguimos passar no concurso, a gente mal fez a prova, nem terminou a prova, já conseguimos passar no concurso, que maravilha. Se formos muito pessimistas, nós vamos sonhar que chegamos atrasados, que não deixaram nós fazermos prestar a prova, que nós tivemos um imprevisto no caminho e que aí deu tudo errado. Enfim, sempre vai ser um sonho misturado com umas coisas muito loucas. Por quê? Porque nós estamos muito preocupados. Então tem muito de nós ali. Se nós não tivermos essa preocupação, não levamos preocupação para a cama, nós conseguimos ler um livro calmamente, ver um programa ou uma coisa leve na televisão, de preferência nem televisão, mas a gente é muito televisivo, né? Muitos de nós somos televisivos, isso não é pecado. Desde que saibamos escolher o que assistimos, não é? Então, quando nós vamos para o nosso repouso físico, sempre físico, o espírito não precisa de descanso, ele não precisa dormir. Quando nós vamos para o nosso repouso físico, nós levamos tudo o que vivemos no cotidiano. Se nós formos somar ao que vamos assistir ou ao que vamos conversar, vai ser muito ruim esse sono. Por quê? Vai ser conturbado por presenças mentais. E os sonhos não serão bons. Poderão se construir aí pesadelos. Muitos de nós, durante a noite, chegamos em casa atribulados, temos muitos problemas familiares e muitas vezes nos exasperamos, brigamos, discutimos. Se acontecer isso, possivelmente estaremos muito mal acompanhados energeticamente. Todos nós temos os nossos amigos e os nossos não tão amigos. Estamos numa esfera muito misturada, tudo é muito mesclado. A esfera terrena aqui está muito próxima das outras esferas espirituais. Então, muito mais nós temos que cuidar com o que nós atraímos, através das nossas atitudes e através dos nossos pensamentos. Os pensamentos são antenas. Então, o que nós temos que cuidar? Quando nós chegarmos aos nossos lares, tentarmos amenizar uma discussão. Em vez de discutirmos uma situação, vamos tentar ser calmos e brandos. Difícil? Muito. Mas tudo é um treinamento. Até mesmo porque não é só no sono dos sonhos que somos assediados. Dentro de nossos lares também somos assediados. Os nossos irmãos do caminho que passam por ali, que não estão com muita vontade de fazer coisas boas, porque estão na erraticidade, estão levando tudo muito na brincadeira, estão com vontade de zombar, de brincar, não é? Eles entram nos lares onde existe esse desequilíbrio energético. Se estivermos discutindo neste momento, com certeza eles entrarão. Não precisam nem ter afinidade com alguém da família. Eles estão se afinizando com o estado de espírito em que as pessoas se encontram nessa família. Muitos deles, numa mesa de desobsessão, por exemplo, eles dizem, eu estou lá porque é interessante. Lá eles brigam, lá eles discutem, lá eles bebem, lá eles fumam, lá eles... Enfim. E assim os espíritos bons.
Eles estão sempre nos rodeando porque afinizam com o nosso estado energético do nosso lar, dos nossos pensamentos, das nossas brincadeiras. Muitos de nós às vezes dizem, eu tô só brincando. Ai, que brincadeira horrível isso que tu fez. Eu tô só brincando. Gente, a brincadeira, quando pensada, ela já está sendo captada. Quando falada, ela está sendo lançada. E toda palavra lançada não se recolhe. Portanto, cuidemos sempre a energia de tudo que se faz, do que se pensa, do que se fala. Então, se nós estamos cuidando tudo isso, teremos com certeza um sono muito tranquilo. Se tivermos preocupações de pagar contas, de litígios, talvez a gente vá sonhar isso sim. Mas, se nós direcionarmos o nosso pensamento e pedir, meu querido mentor, por favor, leve-nos a um local onde eu possa conversar com espíritos ascensos, com espíritos amigos, com espíritos familiares, onde eu consiga trazer uma solução para o meu problema X, Y. Pode até ser falado o problema, porque de acordo com o nosso merecimento, poderemos receber respostas. Mas não são respostas escritas, certinhas, normaisinhas, não. As respostas vêm através de sensações, de lembranças, que nem sempre são no momento que se acorda. Porque muitas vezes, quando nós acordamos, nem lembramos direito do que sonhamos. Tem pessoas que nem lembram dos sonhos, e nós sempre sonhamos. O nosso espírito sempre vai, conversa, visita, sai, expande. Uns menos, outros mais, depende da organização estrutural e energética nossa, nós, indivíduos físicos e encarnados. Esse corpo, essa pele, essa massa de carne pesa energeticamente. Então nós temos que prepararmos-nos todos os dias para melhorar moralmente, mentalmente e, consequentemente, energeticamente. Então, como é que se constrói um bom sono? Tem gente que toma um chazinho para se acalmar, tem gente que toma um leite quente, tem gente que faz aquele relaxamento, aquela yoga, maravilha quem conseguir. Porque o espírito, ele vai realmente ao encontro de afetos e também de desafetos. Quantas reconciliações são feitas através do sono físico? Porque quando a gente pede, com muito amor e com muita verdade, Senhor, eu quero me reconciliar com X ou Y. Eu preciso, mas ela não quer me ouvir, ele não quer me ouvir. Mas eu preciso, em espírito, conversar com essa pessoa. Então, dependendo do nosso merecimento e da nossa verdade, somos conduzidos sim. No sono físico da Ita, no sono físico do fulano, da fulana, e eles vão se encontrar. Nós, aliás, vamos nos encontrar e vamos conversar. E eu vou acordar com a sensação, se for necessário. Porque se não for necessário, ou se eu ou essa pessoa ainda não estivermos preparadas, ainda vão ser trabalhados outros encontros. Mas é importante que não desistamos. Sempre vamos persistir neste perdão, nesta visita. Estou com saudade? Por favor, Senhor, me permita que eu vá visitar o fulano durante o sono físico, que talvez a gente até se encontre lá no plano espiritual, em uma colônia, em um curso, em uma palestra. E vamos esperar o nosso merecimento e a possibilidade de ser, porque o Pai maior é como o nosso Pai terreno. Ele sabe a idade que temos emocional para que a gente viva ou não o que pedimos. Nem tudo que o nosso filho pede a gente pode dar, não é? Então, da mesma forma é analisado. Tudo que pedimos, tudo é analisado, se é possível, e se a gente pode administrar o que está pedindo, não é? Então, voltando às viagens. Quando a gente está necessitando de estudo, energia, refazimento, conhecimento, podemos pedir também. Podemos pedir a ajuda do Pai para que a gente consiga ir a cursos, palestras no plano espiritual.
Porque lá não para, é 24 horas. Nós precisamos descansar. Mas o nosso espírito pode ir lá e trazer bagagens maravilhosas de estudo, palestras, cursos, encontros com espíritos ascensos, encontros com entes queridos, se for assim necessário. Então, que maravilha poderá ser se a gente puder, inclusive, trabalhar lá no plano espiritual. Ah, mas aí é demais. Não, é possível. Muitos de nós, preparadíssimos, é claro, vamos ao plano espiritual e somos chamados a trabalhar. Muitas vezes aqui no plano terreno, em resgates, em ajuda espiritual, dependendo do nosso conhecimento espiritual, né? É a escala de cada um, evolutiva de cada um. Por isso é importante que aqui, terrenamente e durante a vigília, sempre aproveitemos os nossos estudos e os nossos conhecimentos, porque são aproveitados e muito necessários no plano espiritual. E para nós é um crescimento maravilhoso, de muito valor. Então, quando a gente é convidado a trabalhar no plano espiritual, nós lá edificamos, trabalhamos, construímos, ouvimos palestra, aconselhamos a outros encarnados no mesmo plano energético do que nós, somos muito orientados como trabalhar na nossa casa espírita, como trabalhar no nosso grupo, como melhorar como pessoa, como indivíduo, como colega, como esposa, como marido, como filho, como filha. Somos muito orientados, visitamos, conversamos com mentores. Então, olha o quanto somos ajudados durante um sono físico. É muito aproveitado esse tempo todo que passamos dormindo. Não seria de toda a inteligência do nosso grande mestre se esse tempo enorme que passamos dormindo não pudéssemos aproveitar? Seríamos um corpo inerte? Um espírito parado? Não é? Então não daria para pensar assim. Eu fico muito feliz em saber que eu posso fazer e muito em outro local e o meu corpo está descansando. E eu preciso dormir uma noite inteira para fazer isso? Não. O nosso tempo aqui é diferente do plano espiritual. Então, muitas vezes, vocês mesmos vão se identificar com o que eu vou falar agora, porque comigo já aconteceu muito. Às vezes nos deitamos ou nos encostamos, às vezes não dá tempo de deitar, né? Estamos cansados, nos recostamos numa cadeira, numa poltrona e cochilamos. Aquele famoso cochilo gostoso que muitas vezes uma noite inteira não descansamos tanto, não é? 15 minutos, 10 minutos, o tempo em que nós vamos levar para nos desprendermos do plano material, da sala, da nossa casa, do quarto, do barulho lá fora, depende de cada um de nós, da nossa preparação. As pessoas que têm o hábito de fazer meditação têm uma facilidade incrível de deitar, fechar os olhos, ou mesmo sentada, consegue se projetar. Então, sono, dorme sempre no sono. Senão já é um desdobramento diferente, certo? Estou falando de deslocamento no sentido de sonhos. Fecho os olhos, estou cochilando, estou começando a me dar aquele soninho. O espírito começa a se afastar, se afastar. Qualquer minuto para o espírito é uma bênção, que ele se liberta desse corpo pesado. Então, ele se expande, e ele vai indo, de acordo com o nosso sono, ele vai indo. E muitas vezes, em 15 minutos, nós conseguimos recuperar tanta coisa. Lembramos de coisas, sonhamos com coisas, vimos pessoas, visitamos pessoas, vamos a lugares. Voltamos com essa lembrança desses episódios, como se tivéssemos dormido horas. Olhamos no relógio. Nossa, só 15 minutos, 20 minutos. Quanto proveito nós tivemos nesse tempo. E o nosso espírito, então, nem se comenta. É valioso esses momentos, são valiosos esses momentos. Então, quando não conseguimos nos desprender tanto, dormimos só um pouquinho e de repente nos acordamos abruptamente, com um susto, uma pancada, o espírito ainda não conseguiu
sair totalmente. E com a rapidez que tem que voltar a acoplar, é aquele sobressalto que temos. Muitas vezes nos assustamos, né? É isso. Estamos levemente sendo afastados, né? Do corpo físico, em espírito afastados. De repente, por um barulho, por um estrondo, ou por alguém que nos sacode, né? É rápido. Essa rapidez é assustadora, mas não desesperadora. Tudo fica bem. O espírito nunca nos abandona, nós estamos sempre ligados a ele. Então, voltando ao tempo precioso, em 15 minutos, em 10 minutos, em meia hora ou em uma noite inteira, nós conseguimos muito. Então, é errado dizer que eu dormi, eu dei uma cochiladinha de 10 minutos, eu acho que eu não consegui nada. Muitas vezes nem lembramos, não é necessário que lembremos. Mas, quando formos precisar, o cérebro guarda aquilo compactadinho e na medida que formos precisando, vão vir como lembranças, como ideias. Quem já não passou por aquele problema assim, ó? Puxa, eu queria tanto resolver determinadas coisas, mas aí de repente, puxa, tive uma ideia. Como é que eu não pensei nisso antes? Isso estava guardado aqui. Estava guardado aí, literalmente. Estava aqui codificado. Porque quando acordamos, o nosso cérebro não tem condições de guardar tudo que sonhamos. Não tem nem condições, nós não temos condições de entender tudo que sonhamos, não é? Muitas vezes acordamos com confusões, esse sonho é louco, esse sonho é ruim, não, isso a gente nem entende. Mas, em fração de minutos, a gente esquece. Limpou a mente. Eu, particularmente, às vezes acordo com aquela sensação de ter sonhado e eu fico bem quietinha, tentando ver se aquilo, como se eu conseguisse segurar assim, se eu não vou esquecer, porque eu quero lembrar, eu quero juntar, e não dá. Já fragmentou, já guardou lá nos locais onde tem que guardar e aí não pega mais. Mas se perdeu, jamais. Nada se perde. Mas vão sendo dadas as pitadinhas necessárias no momento em que a Itas for precisando das coisas. Porque o resto é muita informação. Nós não temos condições de lidar com tantas informações. Tem pessoas que dizem, eu fiz uma viagem astral, que é a expansão do espírito, né? Muitos chamam, dão essa terminologia. Eu fiz uma viagem astral, onde o sonho foi muito louco, eu desci num buraco, eu subi, aí eu encontrei pessoas que eu nunca vi na vida, e eu conversei, e eu troquei ideias, mas disso eu só lembro de tal coisa. Eu queria tanto lembrar do resto. Muitas vezes não é para lembrar do resto. Nós não precisamos lembrar de tudo. Não é necessário e nós não vamos nem conseguir administrar isso, porque as coisas vão sendo levantadas com muito, mas muita diplomacia. É um véuzinho que vai sendo levantado de acordo com a maneira que cada um de nós consegue administrar isso. Porque senão nós conseguimos muita confusão em vez de solução. Então eu vou lembrar só daquele fragmento, porque aquele fragmento vai me levar a uma outra ponta da dúvida, e eu vou buscar, e eu vou estudar, e eu vou conversar, e através de perguntas e conversas e comentários, eu vou conseguir chegar a um outro denominador, e é esse o objetivo. Então, o sonho nunca é doido. Nós é que não conseguimos administrar tudo que sonhamos, então muitas vezes misturamos até mesmo com o nosso presente, aquela preparação que nós não fizemos quando dormimos. E uma rápida pincelada é quando nós não nos preparamos. Por enquanto eu disse só coisas boas, né? Quando nós não nos preparamos, nós chegamos da rua, tomamos nosso banho, comemos alguma coisa, às vezes muito pesada, né? Porque o digestivo é muito importante, que estejamos bem, porque nós precisamos estar nos sentindo leve para poder nos sentir apta a receber essa energia toda. Descansar mesmo o corpo físico, sem ter aquela indigestão, aquela dor de estômago, aquela dor de cabeça, porque aí realmente o espírito não consegue fazer nada, não consegue nem se afastar direito, porque o corpo físico não está dormindo, não é? E ele nunca nos abandona. Então, quando estamos mal preparados, mal orientados, mal condicionados, o que acontece?
vamos para lugares energeticamente igual ao que estamos sentindo, ao que estamos pensando. Dormimos com raiva, dormimos desgostosos, dormimos desconfortáveis. Muitas vezes vamos para zonas muito pesadas. Muitas vezes os nossos desafetos, em espírito também, nos colocamos em contato. E não é um contato positivo, porque eles não estão muito amigáveis conosco. Todos nós temos afetos e desafetos aqui terrenamente, espiritualmente também, porque todos nós estamos vindo de muitas encarnações. Então, como somos seres reencarnantes, nós temos que cuidar sempre para que peçamos muito perdão. Procuremos nos entender sempre com pessoas encarnadas e desencarnadas. Façamos muito a oração do perdão. Nos nossos evangelhos, nos nossos lares, façamos a oração do perdão também. Limpeza dos nossos lares. Por quê? Porque durante o sono, todos somos visíveis. Todos nós em espíritos nos tornamos visíveis. E se não nos preparamos, então, todos vão nos ver, vão nos achar, e aí muitas vezes somos assediados, somos perseguidos, como se estivéssemos vivendo aquilo. E aí vem o pesadelo, aquele que eu falei lá no início, como se estivéssemos vivendo aquele terror fisicamente, né? Que alguém corre atrás de nós, que alguém nos maltrata, que alguém faz alguma coisa que nós sentimos dores físicas, impressões de dores físicas, né? Porque estamos dormindo. Então, é importante que sempre entreguemos o nosso sono a Deus, a Jesus e ao nosso grande anjo guardião, porque Ele nos acompanha sempre, Ele é o nosso melhor amigo. Depois de Deus e de Jesus, Ele é o nosso melhor amigo e Ele está ali desde que nascemos até o momento do nosso desencarne, sempre ao nosso lado. Façamos sempre a Ele os pedidos, as súplicas quando estamos muito desesperados e jamais entreguemos a raiva, jamais entreguemos a revolta, porque isso não nos leva a lugar nenhum, nem aqui terrenamente e nem quando nós descansamos o nosso corpício físico aqui. Vamos sempre lembrar, positividade sempre, não só para dormir bem, positividade sempre, porque quem está bem no coração e na mente, está bem porque está expandindo boas energias e está atraindo energias novas. Então é sempre uma troca. Somos antenas energéticas. Nós captamos coisas boas e nós captamos coisas não tão boas e nós não vamos querer andar por aí como antenas e esponjas, captando todos os problemas possíveis, porque a nossa crosta terrestre, neste momento que estamos passando, que não é um momento fácil, ela está sendo muito assediada, nossos lares estão sendo assediados, nossa melhora moral está sendo assediada. Por quê? Não interessa a esses amiguinhos menos esclarecidos, que não querem evoluir, não interessa a eles a nossa evolução. Como é que a gente bloqueia isso? Nos tornando melhores através das nossas condutas morais e através das nossas condutas de pensamento e conversas. Sempre transmitir coisas boas. Se não tivermos coisas boas para transmitir, vamos parar, orar para limpar os nossos pensamentos. Discernir sempre que quem está se aproximando de nós é coisa boa ou é coisa ruim que essa pessoa vai trazer. Escolher bem as nossas companhias, escolher bem as nossas amizades, escolher os locais que frequentamos. Porque toda essa nossa atitude de vigília, a nossa atitude enquanto estamos acordados, são levados aos nossos descansos físicos e são levados aos nossos sonhos. Então, tudo que nós fizermos deve ser elevado ao nível consciencial a ponto de pensar, isso vai me fazer bem? Se Deus estivesse agora me olhando, Ele iria aprovar o que estou fazendo? Ele iria aprovar o que estou pensando?
Porque de igual forma, quando formos descansar, nós estaremos em contato direto com os nossos amigos, nossos afetos e nossos desafetos. Lá nós encontramos pessoas que nos amam, mas também espíritos que nos amam, mas também espíritos de quem não nos ama tanto. E esses não nos enxergarão se nós soubermos nos blindar. Através de quê? Das preces. Blindar as energias ruins, porque com a prece nós temos a força. E com o conhecimento nós temos o escudo, e aí nós estamos muito bem equipados. Com Deus e Jesus em nossos lares, em nossos pensamentos, trazer religiosidade para a nossa casa todos os dias. Então, meus amigos, o que eu queria dizer para vocês é que sempre vigiar e orar. Porque é vigiando e orando que nós conseguimos nos distanciar de coisas não tão boas. É vigiando e orando que nós conseguimos ter esperança de continuidade e de coisas boas que virão, confiemos, virão. Deus sempre no comando. Estamos vivendo um momento de pandemias, um momento de muitas conturbações políticas, mas vamos procurar sempre não nos engajar em brigas, não nos engajar em confusões, em medição de forças, mesmo políticas. Vamos procurar levantar a nossa cabeça em direção a pensamentos bons, para que nós possamos ter atitudes positivas que vão ajudar a tirarmos-nos dessas confusões que estão assolando o nosso dia a dia. E falando em sonho e sonhos, nessa expansão do nosso espírito, vamos lembrar sempre, vamos conduzir com amor, vamos conduzir com paz. E mesmo naquelas vezes que a gente não lembra que sonhou, ou acha que não sonhou, não é verdade. Muitas coisas não lembramos pelo peso energético do nosso corpo, ou porque não é momento de lembrar. Mas podemos ter certeza que isso está guardado. Isso ficou guardado e isso vai ser utilizado em algum momento. Muitas vezes, quando vivemos um momento diferente, ou temos aquele chamado déjà vu, né? Poxa, eu já vivi isso. Muitas das vezes, não em todas, mas muitas vezes, são sonhos que tivemos e que agora estamos relembrando. E existe um motivo para isso. Mesmo que não entendamos o momento, vamos ter a consciência de que nem tudo a gente consegue, porque este plano aqui terreno é uma esfera densa e pesada. Nós é que temos que nos diferenciarmos com técnicas. Relaxamento, yoga, parar, relaxar. Ficar em silêncio, é tão bom ouvir o nosso silêncio. Porque no momento que nós nos escutamos, nós conseguimos ver os nossos problemas, achar as nossas deficiências, conseguimos lembrar o que acertamos, o que erramos durante o dia. Então isso é importante porque a gente vai aquietando o coração e a mente. E isso é importante, porque assim nós vamos galgando evolução e conhecimento. Cada um no seu nível, ninguém evolui igual. Somos em 3, em 4, em 5 numa família, dentro de uma casa, a evolução é todas diferentes. Cada um tem um degrau. Mas a nossa obrigação é ser humilde, ajudar a quem está mais para baixo e aprender com quem está mais para cima. Isso é importante. Porque nós estamos juntos, não é por acaso. Deus é inteligência suprema. Não iria perder tempo em colocarmos-nos em lugares que nós não devíamos estar. Em família, nossa primeira célula e depois as nossas escolhas. Certo? Então eu agradeço muito. Peço que todos procurem mais sobre o assunto, que é um assunto muito rico. Temos ainda muitos encontros de encarnados com encarnados, por exemplo, eu encontrar com alguém que foi dormir um pouquinho e está no sono físico, também está em expansão e a gente se encontra, encarnados com desencarnados. São textos muito enriquecedores, a gente se entende muito quando a gente estuda sobre isso e é importante que todos vejamos alguma coisa assim, porque nós vamos aprender a conduzir melhor
o nosso sono, vamos acordar mais calmos, porque às vezes acordamos cansados. Isso é verdade, acontece. Às vezes acordamos cansados. E isso tem uma razão de ser. Daria uma outra palestra. Portanto, meus amores, foi lançada a semente. Que todos nós possamos plantar essa semente no nosso dia a dia, ler, ler, ler e reler. No Livro dos Espíritos fala muito sobre isso no capítulo 8. Vamos ler. Sueli Caldas Schubert fala sobre sono e sonhos. Então vamos procurar no YouTube, digitar sono e sonhos. Haroldo Dutra fala sobre isso. Então temos muitos bons nomes que aprofundam o assunto e vai nos ajudar muito. Entre outros tantos que temos na doutrina maravilhosa, não é? Foi um prazer ter estado com vocês. Desculpas imensas sobre qualquer falha. Estamos trabalhando numa coisa muito nova. Nós do Luzes estamos tentando chegar à casa de todas as pessoas dessa forma virtual e estamos nos aprimorando cada vez mais, mas ainda estamos engatinhando. Alguns de nós, outros já são de flash, já são top, né? Eu ainda estou engatinhando, mas o prazer em chegar até vocês é maravilhoso. Numa tarde de chuva, numa noite de chuva, numa semana inteira que vai ser chuvosa, mas temos a esperança. Então, convido a todos nós, a todos vocês, desculpa, para fazermos uma prece. Senhor, obrigada por todo esse momento que estivemos juntos. Agradecemos a chuva que cai lá fora, que vai molhar a nossa terra, sulcando, tornando-a fértil, para que possamos ficar cada vez mais assessorado com essa natureza, cada vez mais limpa, mais pura e mais acessível, Senhor. Que possamos ter crescimento a cada coisa que fizermos e a cada dia que vivermos. Que sejamos sempre bons plantadores de bons conceitos, de bons exemplos. Que a nossa moral sempre se eleve e que possamos levar amor aonde quer que formos, Senhor. Muito obrigado por esse momento tão maravilhoso em que passamos em pensamento, totalmente juntos e unidos. Abençoa-nos, Senhor, que assim seja. Obrigada e a todos. Bons momentos. Até a próxima.